possível evitar a suspensão da CNH de quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool? A sua resposta provavelmente será: não, não é possível. A maioria dos condutores pensam e agem assim por não conhecer as irregularidades que possam ocasionar a nulidade dos processos de multa ou de suspensão da CNH, apesar do teste do bafômetro comprovar a infração. Erros que anulam processos de suspensão, de cassação da CNH ou da permissão para dirigir serão revelados aqui no canal em uma série de vídeos que vão mostrar processos reais com fatos verídicos que ocorrem diariamente. Nesse primeiro vídeo da série, analiso um processo em busca de erro que pode anular a penalidade de suspensão. Vamos ver o processo? O processo é esse, o condutor é o Ademilson e a suspensão é por 12 meses. Para salvar o Ademilson da suspensão, vamos garimpar os erros que possam ocasionar a nulidade do processo? Por motivos óbvios, não apresento o nome completo e os documentos do condutor. Informações que devem ser conferidas: nome, CPF, CNH e o auto de infração de trânsito. Dados importantes que devem ser conferidos e analisados: os artigos do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções, e a própria resolução utilizada no processo para fundamentar a penalidade de suspensão. É muito comum erros nesses itens. Na solicitação de abertura do processo de suspensão, vamos conferir inicialmente nome, CPF, número do auto de infração de trânsito e o artigo que o condutor infringiu, e verificar se é coerente com o auto de infração preenchido pelo agente de trânsito. Essas informações vou anotar aqui e comparar com o auto de infração. Número do auto de infração, ok. Nome, ok. CPF, ok. Não consta o artigo 165 no auto de infração. Apenas o código da infração e a tipificação da infração com erro de português. O correto é dirigir sob a influência de álcool e não sobre a influência de álcool. Vamos checar o artigo 165? Como você pode observar, a tipificação está correta e o erro de português do agente de trânsito não interfere no mérito do processo. Na sequência, foi citado os artigos 256, 261 e 268, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e a Resolução 168. Sempre que houver citação a um artigo ou uma resolução, é importantíssimo verificar se tem relação com o processo que está sendo analisado. O que dispõe o artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro? Vamos ver. O 256 é o artigo que elenca as penalidades que podem ser aplicadas aos condutores infratores. Dentre elas, a suspensão do direito de dirigir. Vamos verificar o texto do artigo 261. O Detran cita o artigo 261, como eu disse anteriormente, sem detalhar os incisos 1, que seria a suspensão por pontos, ou o inciso 2, que seria a suspensão por infração específica. São situações diferentes. Se houver equívoco na sua aplicação, o processo de suspensão pode ser anulado. O que determina o artigo 268 do Código de Trânsito? Esse artigo informa em que condições o condutor será obrigado a frequentar o curso de reciclagem. Dentre essas condições, quando estiver com o direito de dirigir suspenso. O que regulamenta a Resolução 168? Essa resolução disciplina o curso de reciclagem. Até o momento, não há incoerência ou erros no processo que identifica a irregularidade. Deixar de citar um dos incisos do artigo 261
por si só não configura erro. No despacho para instaurar o processo de suspensão foi concedido 15 dias para o condutor apresentar a defesa, de acordo com a Resolução 182 de 2005. Para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou da cassação do documento de habilitação, o Detran pode utilizar duas resoluções, a 182 ou a 723, dependendo da data da infração. Infração cometida até 31 de outubro de 2016, utiliza-se a Resolução 182. Infração cometida a partir de 1º de novembro de 2016, utiliza-se a Resolução 723. Esta determinação está no artigo 2º da Resolução 723. Veja, esta resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrente de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem. Vamos conferir a data da infração? Como podemos observar, a infração foi cometida no dia 12 de novembro de 2017. Portanto, a resolução para fundamentar o processo que estamos analisando é a 723 e não a 182 utilizada pelo Detran. Isso é um erro gravíssimo que anula o processo de suspensão. Na Portaria 9.190 de 2018, o Detran considera que a Resolução 182 regulamenta o processo que estamos analisando e faz isso de forma textual, desconsiderando a data da infração. Ao que parece, não foi examinado o auto de infração. Nesta certidão, o Detran entende que a suspensão deve ser aplicada por pontos, ao utilizar o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 182. O ato do Detran está totalmente divorciado dos autos. Creio que não foram examinadas as razões. Além da resolução, o motivo da suspensão está equivocado. A suposta infração cometida pelo condutor não cabe suspensão por pontos, mas sim por infração específica. Artigo 261, inciso 2 do Código de Trânsito, como detalhei anteriormente. E de mais a mais, o Detran não informa o histórico de pontos e tampouco quantos pontos consta no prontuário do condutor. Vamos ver o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 182? Como podemos observar, o artigo 6º está incluso no item suspensão do direito de dirigir por pontuação e tem a seguinte redação. Artigo 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 2º. Se a infração cometida for objeto de recurso em tramitação na esfera administrativa ou apreciação judicial, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o julgamento e, sendo mantida a penalidade, os mesmos serão computados, observando o período de 12 meses, considerada a data da infração. Não resta a menor dúvida que o artigo 6º disciplina a suspensão por pontos. Porém, o condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool, uma infração que prevê de forma específica a suspensão por 12 meses, independente da pontuação do condutor. Estamos diante de fundamentações fictícias, artificiais, aptas a justificar
qualquer ato decisório. Nessa certificação, o Detran transcreve redação antiga do artigo 165. Veja, dispõe o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é infração gravíssima, com penalidade de multa 5 vezes e suspensão do direito de conduzir por 12 meses. Veja a redação atual do artigo 165. Como podemos observar, o valor foi alterado para 10 vezes em 2012, com a Lei 12.760. O incrível é que a infração foi cometida em 2017, 5 anos depois da alteração. Infelizmente, o Detran continua utilizando legislação arcaica para punir os condutores que não têm acesso ao direito de trânsito. Diante do exposto e por tudo que consta nos autos, fica a pergunta: o serviço público é eficiente? Eu não sei se chamo isso de processo administrativo ou Frankenstein administrativo. O processo administrativo de trânsito, assim como os demais, é destinado a garantir os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O Detran afronta os artigos 5º e 37 da Constituição Federal e apresenta apenas contradições. Esse processo deverá ser arquivado pelo vício em seu procedimento, como foi demonstrado. Deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Só assim você vai receber toda semana avisos dos nossos vídeos. Para receber a defesa grátis, clique no link que está na descrição do vídeo e siga as orientações. Ficou com dúvidas? Pergunte à vontade. A sua opinião é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.